Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, seja bem-vindo, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos acompanha pela internet, nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Clique aí no sininho no YouTube para receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos com o Gente que Fala no ar. E também ouça os nossos podcasts, que estão disponíveis no blog gentequefala.com.br. E a partir de agora, interaja com o programa pelo WhatsApp no número 973350038. De novo, 973350038. E, claro, mandando as suas mensagens, os seus questionamentos para os nossos convidados pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira e, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje temos o prazer de receber os amigos da PM Paulista, são da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeiramente, o capitão PM O'Brien Pineda Teixeira, chefe da seção de gestão e coordenação de concurso. Capitão O'Brien, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Muito obrigado, uma boa tarde aos ouvintes e aos espectadores. Estamos à disposição aí para trazer mais informações sobre os nossos concursos. Muito bem, é um prazer recebê-lo aqui. Também com a gente o primeiro-tenente PM Bruno Scalco dos Santos, chefe do setor de coordenação e comunicação de concurso. Tenente Scalco, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a toda a equipe do programa Gente que Fala, boa tarde aos nossos espectadores e aos ouvintes também. É um prazer participar do programa e poder colaborar com o nosso tema tão precioso que é concurso para a Polícia Militar. E, primeiramente, nós vamos falar um pouco da diretoria de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que costuma realizar diferentes concursos. Em todos eles, os atrativos são muitos, incluindo a estabilidade, a remuneração, os benefícios, a quantidade de vagas e o fato de ser realizado em várias cidades. Não à toa, o número de candidatos aos quadros da PM Paulista é cada vez maior. Tenente O'Brien, como é que surge a diretoria de pessoal da Polícia Militar de São Paulo ao longo do tempo, à medida que a corporação cresce, evolui e ganha cada vez mais atribuições dentro do trabalho da segurança pública em São Paulo? Muito bem, a Polícia Militar, por meio da diretoria de pessoal, ela tem aí primado por cuidar do nosso policial, né? E a diretoria de pessoal, ela cuida desde o primeiro momento, quando a pessoa ainda é o candidato para ingressar na corporação, passa por o cuidado com seus direitos durante toda a sua carreira, né, até a aposentadoria. Então, o início da carreira é pela diretoria do pessoal na Polícia Militar e o seu encerramento também. E mesmo depois de aposentado, por meio da SPPrev, em parceria aqui com a diretoria de pessoal, a gente continua cuidando do nosso policial, tentando trazer aí o melhor policial, mais preparado para os desafios que a profissão nos coloca. E quantas pessoas no departamento para cuidar de todo esse trabalho de concurso, de administração dos recursos humanos da Polícia Militar? No departamento de recursos humanos como um todo, na diretoria de pessoal como um todo, são mais de 300 policiais atuando aí nas diversas áreas específicas, né? E dentro aqui da diretoria de pessoal, a gente conta com cerca de 80 policiais atuando diretamente na divisão, porém, contamos também com o apoio de vários outros órgãos, né? Como a Escola de Educação Física da Polícia Militar e todo o seu efetivo, o Centro Médico da Polícia Militar, o Centro de Inteligência, entre outros órgãos também que participam de alguma forma do processo e estão sempre nos apoiando. Então, a gente conta, na verdade, com todo o aparato da Polícia Militar para nos ajudar. Quanto tempo de Polícia Militar, capitão? Eu tenho 16 anos de policial. Entrei em 2004, me formei em 2007 na Academia do Barro Branco e estamos aí há 4 anos aqui na diretoria de pessoal. E antes desses 4 anos, quais eram as atribuições?
Eu trabalhei no serviço operacional, no 43º Batalhão de Polícia Militar, também na área leste, no 2º Batalhão, e na área sul, no 46º Batalhão. Foram as minhas experiências operacionais, depois vim para cá, para a diretoria de pessoal. Sempre no oficialato? Sempre no oficialato. Sim. Tenente Scalco, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo de Polícia Militar? Eu tenho aí para completar de 12 para 13 anos de carreira já na instituição já. E sempre ligado ao departamento pessoal? Não. A minha carreira, inicialmente, quando da conclusão do curso de formação de oficiais, né, eu fui declarado aspirante oficial no ano de 2011, e daquela oportunidade, eu iniciei a minha carreira no Comando de Policiamento de Trânsito, né, mais especificamente num batalhão territorial, o 1º Batalhão de Polícia de Trânsito. Permaneci lá por quase 7 anos, né, e de lá desenvolvi N atividades, desde a atividade operacional, rua mesmo, asfalto, né, que a gente fala, comandando tropa, comandando viatura, e aí, com o passar do tempo, o aprimoramento aí das atividades, o acúmulo de experiência, fui desenvolvendo também atividades no âmbito de justiça e disciplina, inteligência, comandante interino de companhia territorial e assim sucessivamente. Mas, diferentemente do capitão O'Brien, que permeou algumas unidades aí a mais já, eu, atualmente, antes de vir para a diretoria de pessoal, tive experiência, a minha carreira operacional toda trilhada no comando de policiamento de trânsito. E era um desejo ir para o departamento pessoal? Era uma vontade, né? A gente, como oficial, posso dizer assim, que todo oficial tem as suas pretensões, né? Enquanto carreira, enquanto oportunidade ou caminhos a serem trilhados. Nem todos aqueles que a gente acaba querendo são os possíveis de serem alcançados. Mas quando eu recebi o convite para vir trabalhar na diretoria de pessoal, me senti muito lisonjeado, sim. Né? É uma diretoria de grande representatividade na instituição. Então, quando vim para cá, não sabia inicialmente que iria trabalhar com a parte de concursos públicos, né, da instituição. Foi atribuído essa função para mim e estou muito contente, muito feliz com o trabalho que desenvolvo aqui, e posso dizer sim que, às vezes, sem saber lá no passado como ia acontecer, estou plenamente satisfeito e realizado com a função que desempenho aqui na diretoria. É claro que ser policial militar é lidar com pessoas, é lidar com a sociedade. Agora, como é que é lidar com o mundo da instituição no que diz respeito a lidar com o pessoal, lidar com gente também, só que no mundo mais restrito, que é o mundo da instituição PM de São Paulo? Sim. Como o capitão O'Brien abordou, a diretoria ela tem um espectro muito grande de serviços, né? Em resumo, a gente cuida do ingresso, da entrada, do primeiro dia do policial, até antes, né? Da realização dos concursos e, inevitavelmente, o término da sua carreira, seja por qualquer motivo que o leve ao término da carreira, passará inevitavelmente pela diretoria de pessoal. Sendo um pouco mais específico, né, hoje, que é a função que a gente realiza aqui especificamente na parte de concursos, eu costumo brincar com o capitão O'Brien no nosso dia a dia de serviço que nós somos os anfitriões da polícia, né? Somos nós que somos responsáveis por abrir a porta da instituição, apresentar o que há de melhor dela para o candidato que busca a nossa profissão, que eu não digo que é uma profissão simples, é uma carreira, é um sacerdócio, né? O candidato tem que estar disposto a entender o que ele está querendo fazer, a função que ele vai passar a representar perante a sociedade quando do ingresso na instituição. Tem as suas peculiaridades, né? A gente trabalhava assim também com pessoas lá no ambiente operacional, quando no primeiro BPTran, a abordagem é só um pouco diferente, mas o trato é sempre na base do respeito, com sabendo mais ouvir, podendo explicar e ajudar, no nosso caso, o candidato que vem buscar a nossa instituição. Capitão O'Brien, qual é o maior desafio, né, nesse trabalho de lidar com pessoas? O grande desafio é que a gente tem que, independentemente de qualquer coisa, tratar todo mundo bem, procurar ajudar, porque você tem muitas carências, né, muitas dificuldades. Muitas vezes a gente se depara aqui no nosso dia a dia com um policial que às vezes não tem nem conhecimento direito de alguns direitos que ele possui. Então,
algumas coisas são complexas, né? Então, com tantas mudanças, como a mudança da aposentadoria, com a reforma da Previdência, como que fica desconto de salário. Então, são muitas nuances que acabam confundindo a cabeça de todos, né? E isso não é diferente para o nosso policial também. Então, é um trabalho árduo para tentar trazer todas essas informações, cada setor, cada seção específica aqui que cuida do seu assunto, trazer essas informações de forma clara, de forma objetiva, para que sane todas as dúvidas do policial e que a gente possa prestar um bom serviço, para que ele tenha tranquilidade, ele tenha o respaldo administrativo nosso, para que o policial tenha tranquilidade para exercer a sua função também na área operacional, né? Porque quando a gente também está lá na área operacional diretamente, a gente quer ter esse respaldo, né? Saber que não só a gente, mas a nossa família vai estar resguardada, né? Com os direitos e vantagens aí que a instituição nos permite, né? Da mesma forma, cumprimos aí com o nosso dever e procuramos dar a melhor assistência ao policial, né? Capitão O'Brien, essa entrada na polícia, ela vai chamar a atenção do candidato de diversas formas. Alguns vão querer entrar como soldado, outros vão partir para o oficialato. Como é que isso chega na vida daquele que é candidato a um quadro da PM? Como é que ele decide exatamente para onde ele quer ir dentro da PM? Bom, nós temos basicamente 4 carreiras que são disponíveis por meio do concurso público, são as 4 formas de ingressar na instituição, né? A primeira e a mais comum, né, até pela grande quantidade de vagas, é a carreira de praças da Polícia Militar, que se inicia pelo cargo de soldado PM de 2ª classe. Então, nós fazemos o concurso específico para esse cargo. A próxima carreira é o quadro de oficiais, para ingressar no quadro de oficiais por meio do concurso para entrar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e cursar o curso de formação de oficiais, que a gente faz, sendo o primeiro posto ali, a primeira graduação, o aluno oficial da Polícia Militar, onde ele passará por 4 anos de formação na academia. E as demais carreiras é a carreira do quadro de oficiais de saúde, onde a gente tem aí o veterinário, o médico, o dentista e o farmacêutico, e também pelo quadro de oficiais músicos, onde a gente pode contratar o músico da Polícia Militar, o oficial músico, o tenente músico, que vai cuidar aí toda da parte da nossa banda regimental, enfim, do corpo musical como um todo, né? Então, essas são as formas de ingresso. A decisão do candidato é muito pessoal, né? Mas, claro, a carreira de oficiais tem um atrativo maior, tem um curso de formação, é um curso superior, que é um bacharelado, então vai habilitá-lo a ser comandante. E o curso de formação de soldados é o curso mais para a área operacional. Ele vai passar, também é um curso superior, em que ele vai passar 1 ano de formação, mas isso não quer dizer que ele não possa ascender também ao cargo de oficial. Ele pode, mesmo como soldado, também prestar o concurso para oficial e subir aí na carreira, nos graus hierárquicos da Polícia Militar. Tenente Fiscal, eu estou aqui na página da Polícia Militar, concursos.policiamilitar.sp.gov.br, e logo aqui na primeira página vocês estão tratando aqui de mudanças nos concursos. A gente está com uma audiência bastante elevada agora aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e absolutamente quase que todo mundo perguntando a respeito disso. Notícias sobre o edital 2/321/19, quando voltam os concursos, o curso de formação de soldados, etc. Então, Mauro, é importante essa oportunidade para a gente poder esclarecer e também acalmar um pouco o coração dos candidatos, né? A gente tem o nosso link de comunicação direto aqui na divisão também, a gente interage muito com eles com relação a respostas de e-mail ou candidatos que vêm até mesmo pessoalmente aqui ao prédio da diretoria de pessoal, sanarem essas dúvidas. É importante esclarecer para o candidato nesse momento o cenário qual a gente está vivenciando, né?
Então, assim, quando o candidato, como você mesmo passou, está na nossa página, vai ter um comunicado, tem um recado bem ostensivo aí na nossa página, informando que os concursos em andamento da instituição, entre eles o edital 219, o 2/321-19, é um concurso que está em suspensão no momento, né? Tendo em vista todo o cenário de crise pandêmica que a gente vive, né, o contexto social e especificamente por conta de um decreto governamental, né, que foi publicado durante o mês de abril, suspendendo essas atividades concursais até a data de 31 de dezembro de 2020, esse ano ainda. Então, o que eu tenho a dizer para o candidato nesse momento é que fique calmo, o concurso não está interrompido, ele não acabou, ele está meramente suspenso por uma decisão governamental, um decreto, né, um regulamento, uma legislação publicou, suspendendo não só o da polícia. É importante dizer que todos os concursos na esfera do estado de São Paulo estão suspensos, né? Eu não sei te dizer aqui no momento quais são esses outros concursos, mas é importante dizer que com relação à Polícia Militar, eles se encontram suspensos e que o retorno dessas atividades é assim que, mediante possível for, com a revogação ou uma alteração parcial desse decreto, trazendo a possibilidade de que nós possamos, sim, retomar as atividades concursais. É importante dizer nesse momento que a Polícia Militar é uma instituição legalista, né? Então, ela tem por premissa básica cumprir os normativos, as leis, todo o escopo jurídico. Entre eles, no momento, que nos aflige diretamente, o que nos atinge diretamente é esse decreto. Então, a Polícia Militar não tem como prosseguir, dar andamento às suas atividades normais desses concursos. Não é só o 219, a gente tem um outro edital que ainda tem um pouco mais de atividades a serem desenvolvidas, que é o edital 319, né? O retorno dessas atividades, elas estão condicionadas a uma liberação via decreto, né? Assim, com certeza, claro que todo o cenário social, o contexto de pandemia permitia esse retorno, mas pode o candidato ficar tranquilo, nós estamos atentos, vigilantes. O que é importante é o candidato acompanhar a nossa página oficial, porque lá serão publicados todos os comunicados de retorno das atividades, quando assim for possível. Mauro. Capitão, Mauro, sim, pode falar, capitão. Eu gostaria de fazer uma complementação para que o candidato fique tranquilo, aquele candidato que está participando desse concurso, porque assim que for permitida a retomada, né, se houver uma revogação do decreto ou fim do prazo do decreto, nós faremos aí todo um novo planejamento para que sejam encerradas essas etapas. Todos aqueles que não passaram ainda por determinadas etapas, que estejam pendentes, né, eles serão convocados. Nós faremos isso da maneira mais abrangente possível, né? Seja além da publicação em diário oficial, obviamente, né, com um novo cronograma, como que vão ser desenvolvidas essas etapas, a gente também vai procurar encaminhar e-mail para o candidato, encaminhar mensagem, enfim, aquilo que for possível além da comunicação na nossa página. Então, é importante que o candidato mantenha atualizado os seus dados, o seu e-mail, para que a gente possa também fazer esse contato. E tome muito cuidado com fake news, né? Com as informações que circulam, muitas vezes com falas de, olha, tem expectativa disso, vai renovar, vai começar, o que a Polícia Militar está fazendo? Não, a gente aguarda a deliberação legal, a alteração do decreto ou o fim do prazo aí do decreto para que a gente possa retomar. Claro, faremos isso com publicação, dando a publicidade necessária e com o conhecimento aí para o candidato para que ele não tenha prejuízos. Em que pé que parou, capitão O'Brien, quando a pandemia começou? Qual que era o momento do concurso? Então, o concurso 219, ele está faltando a realização de algumas etapas finais, né? Na verdade, a parte também de análise do serviço de inteligência lá por parte da investigação social e a análise de documentos. Então, a gente precisa findar esses prazos. Tem algumas pendências. Então, por exemplo, tem candidatos que nós tivemos no mês de fevereiro uma chuva muito forte, que foram canceladas algumas etapas, alguns candidatos não conseguiram vir, a gente está revendo e vai reconvocar esses candidatos, então eles precisam passar ainda por essas etapas, né? No concurso 319, a gente
iniciou recentemente, ele tinha passado, nós temos 80 turmas para passar nesse concurso, a gente passou até o momento cerca de 15 turmas, então ainda precisa fazer realmente todas as etapas, então teste físico, exames de saúde, exames psicológicos, além da investigação social e da análise de documentos, né, para que a gente possa chegar ao final, classificar esses 2 concursos. Com relação ao concurso para o CFO, para o concurso para a Academia do Barro Branco, nós chegamos a publicar o edital com um cronograma, porém a suspensão foi alguns dias depois e não houve tempo para a gente abrir o período de inscrições. Então, assim que for retomado, nós abriremos novamente o prazo para as inscrições para o concurso da Academia do Barro Branco, e aí faremos um novo cronograma para as provas e as demais etapas. Pode haver alguma mudança, Tenente Scalco, em relação ao edital, até por conta dessa parada, ou vai seguir do jeito que estava? Quais são as possibilidades? Bom, Mauro, em relação aos editais que já estão em andamento, que no momento encontram-se suspensos, que é o 219 e o 319, as regras do editais já são públicas, né? Elas já se tornaram públicas através de diário oficial. O que haverá de alteração nesse sentido, como o capitão O'Brien assim pontuou, é a necessidade de revisão dos cronogramas. Isso com certeza ocorrerá na medida em que a gente vai precisar, na verdade já estamos trabalhando nisso, né? Com essa reestruturação de cronograma e o ajuste de datas para vinda e convocação dos candidatos e as respectivas realizações de etapa. Se o teor da pergunta for no sentido de o ouvinte está querendo saber com relação à mudança de teor do edital, não, uma vez publicado é o que já está lá, inclusive ao do CFO, né, que é o curso de formação de oficiais, que é o qual o capitão O'Brien comentou que as inscrições foram suspensas durante o período do decreto. O que vai acontecer para esse edital é uma pequena alteração do prazo de inscrições, porque quando saiu a publicação do edital, o edital saiu com o período de inscrições, o qual agora nós estamos no momento de suspensão. Então, a gente vai ter que projetar esse período um pouco mais à frente, e aí, nesse caso pontual do edital do CFO, talvez saia uma nota retificadora do edital informando um novo prazo de inscrições, né? Agora, com relação aos concursos que estão em andamentos, não haverá alteração de etapas, não haverá alteração de exames a serem solicitados. Acredito aí o pessoal deve estar um pouco preocupado do 319 com relação ao TAF, as alterações que a gente publicou para o CFO. Essas alterações do CFO não alcançarão agora, num primeiro momento, esses editais que já estão publicados, tá? A gente nota aqui uma ansiedade bastante grande na nossa audiência aqui, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. As pessoas, as perguntas que chegam, as dúvidas que chegam realmente são voltadas a essa questão da retomada dos concursos. E eu peço aqui até para a nossa audiência, qualquer coisa que eu não tenha abordado aqui, que os nossos amigos da Polícia Militar ainda não tenham falado, que vocês mandem as perguntas que a gente vai abordar aqui para esclarecer as dúvidas de todo mundo e resolver essas questões relacionadas aos concursos. Inclusive, Tenente Scalco, tem um vídeo seu na página dando muitas orientações a respeito disso e falando, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas. É fato que quem está gerindo agora é a Fundação Getúlio Vargas, gerindo a questão das provas, né? Isso, Mauro. É importante a gente refrisar essa informação, embora a gente já tenha um vídeo institucional circulando na nossa página, foi amplamente difundido em redes sociais. Essas alterações a quais são anunciadas, que envolvem a Fundação Getúlio Vargas, elas estão relacionadas diretamente ao curso de formação de oficiais, ao concurso, né, que vai contemplar aí o quadro de aluno oficial PM por meio do curso de formação de oficiais do ano de 2020. E realmente, para esse concurso, a banca avaliadora, né, que ficou responsável pela elaboração dos exames de conhecimento, ficou definido a Fundação Getúlio Vargas. Num primeiro momento aqui, cabe comentar, causou uma certa estranheza, porque por muito tempo a Polícia Militar sempre desenvolveu os seus concursos por meio da Fundação VUNESP, né? E para esse CFO, quando surgiu a alteração da Fundação Getúlio Vargas, surgiu como uma novidade, e realmente assim o foi. Mas é importante destacar aqui para o candidato que essa alteração ela não tem nenhum critério pessoal ou de ordem institucional.
As bancas organizadoras, só para deixar claro aqui para o nosso candidato que está participando e pretende se inscrever para esse concurso, elas são selecionadas mediante um rígido processo licitatório, né? Então, tem uma concorrência, as organizadoras enviam as suas propostas e dentro daquilo que a gente busca como melhor serviço e melhor gasto do dinheiro público, ou seja, aquilo que for mais barato e oferecer o melhor serviço, dentro dessa análise técnica, para esse edital do curso de formação de oficiais, a Fundação Getúlio Vargas contemplou e ganhou o processo licitatório. Então, o que o candidato tem que se preparar agora é que realmente haverá uma alteração na banca, muito provavelmente o espectro da prova deve ser alterado e o candidato deve se preparar para esse concurso balizando seus estudos em cima de exigências que a Fundação Getúlio Vargas fará, que com certeza é diferente da que a Fundação VUNESP assim cobrava, mas eu tenho certeza que esse período de pandemia está sendo, ao mesmo tempo que ele parece causar um transtorno para o candidato, e realmente deve causar, porque gera uma expectativa, também vai servir de um tempo de maior preparação para esse candidato, em especial para o exame de conhecimento nessa nova versão da Fundação Getúlio Vargas. Olha, capitão O'Brien, uma preocupação aqui da Amanda, ela está no Facebook, Amanda Adinolfi Tavares, ela diz assim, é possível para o ano que vem a idade limite ser postergada para 31 anos, tendo em vista que esse ano, em 2020, não foi aberto nenhum concurso em decorrência da pandemia? Uma preocupação bastante pertinente a da Amanda aqui pelo Facebook. Por favor, capitão. Muito interessante a pergunta dela, mas muito obrigado, Amanda, pela pergunta. Mas, assim, a gente segue o que está previsto na lei de ingresso. Para que isso possa ser alterado, teríamos que ter uma alteração na lei, que é uma lei complementar, né, que estabelece aí a idade limite como 30 anos. Né? Queria aproveitar o gancho para explicar como que a gente verifica essa idade limite. Essa idade limite ela é um requisito de inscrição. Então, a pessoa precisa ter, pelo menos um dia do período de inscrição, ela precisa ter tido 30 anos. Tá? Se no primeiro dia de inscrição, vamos dizer assim, abriu a inscrição no dia 10 de julho, no dia 10 de julho ela tinha 30 anos e completou 31 anos no dia 11, ela está dentro do requisito do edital. Tudo bem? Não teria problema nenhum. Então, esse requisito é verificado, ela tem que ter pelo menos um dia com a idade máxima dentro do período de inscrições. Ok? Então, gostaria de fazer esse esclarecimento, que geram muitas dúvidas, né? Mas alterar o prazo, alterar a idade limite para mais um ano, isso aí, infelizmente, não é possível, porque a gente tem que seguir aí o que está previsto na legislação. Tenente Scalco, eu tenho aqui, não é necessariamente uma pergunta, mas é um desabafo de uma candidata, ela não quer se identificar aqui e diz que, é claro, por conta do fato de estar participando do concurso, ela se queixa aqui justamente por conta da ansiedade. Ela diz assim, vocês podiam dar informações concretas para aliviar a ansiedade dos candidatos. Ela não se sentiu contemplada aqui, diz que não foi esclarecedor e não está sendo além do que ela já está sabendo através da página da PM na internet. O que dá para acrescentar mais aqui? O que a gente nota realmente é uma ansiedade bastante grande. Ela diz ainda assim, muitas pessoas saíram dos seus empregos, alguns de outros estados vieram para morar aqui em São Paulo. O que dá ainda para esclarecer um pouco mais, para aliviar a ansiedade de todo mundo que está aí na expectativa do concurso, por favor? Então, Mauro, eu vou aproveitar a oportunidade para tentar, na medida do possível, naquilo que compete à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que todos os esforços aí para contemplar a melhor vinda ou melhor recepção do candidato, isso vai ser providenciado. Então, o melhor ajuste de cronograma possível, com prazos adequados, né, respeitando todos os requisitos técnicos do edital, bem como os requisitos legais da nossa lei de ingresso, que é o que norteia o nosso processo seletivo, é uma das normas que norteia o nosso processo seletivo. Eu imagino que a angústia dela deve ser no sentido de querer saber uma data oficial de quando retorna. Aqui eu peço desculpas à candidata, a qual não quis se identificar, mas assim, seria leviano da minha parte ou imprudente sugestionar algum tipo de data, quando, na verdade, a própria instituição, a gente ainda não tem isso definido claramente. Não porque não queiramos ou porque não apresentamos algum tipo de proposta,
mas sim porque estamos adstrito a um regulamento normativo, que é o decreto estadual. Então, enquanto nós não tivermos isso muito bem definido no texto da lei, no decreto estadual, de quando é esse retorno, ou se vai se aguardar o término da suspensão desse decreto, que vai até o dia 31 de dezembro, a Polícia Militar ela só pode trabalhar com projeções. E projeções que não são definidas ao longo do tempo, da nossa parte, tecnicamente falando, eu e o capitão O'Brien, não é recomendado que nós façamos esse tipo de divulgação, porque em vez de aliviar a atenção do candidato, geraria mais expectativa, né? O efeito seria contrário. Imaginemos aqui que eu desse uma data projetando um eventual mês à frente e lá na frente a gente tem a informação de que não vai retornar essa data porque a pandemia voltou mais forte, a gente teve uma segunda onda, fatores que possam interferir diretamente. Então, o que eu peço para a candidata? Eu sei que não é a resposta que ela gostaria de ouvir nesse momento, peço desculpas a ela, né, nesse sentido, mas que ela fique calma, que ela possa se concentrar aí no melhor. Eu não sei em qual edital ela está ou qual etapa ela está prestando ainda do concurso, mas dentro da fase do processo a qual ela quer participar ou ela já está inserida, que ela continue se preparando, que ela não desiste. É importante refrisar, os concursos não estão interrompidos, eles não acabaram, eles estão suspensos. E esse retorno, infelizmente, para eu poder passar uma informação um pouco mais concreta, eu dependo, sim, de um alinhamento que venha via norma técnica, né? O decreto estadual reprisando, ó, vai voltar em tal data, e a gente faz a divulgação. Fiquem atentos às nossas redes sociais, e nossos canais estão abertos. Se quiser mandar e-mail todo dia, a gente vai estar aberto à disposição para responder a informação que for precisa. O agradecimento mais uma vez a todos que estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Eu estou aqui vendo no YouTube, aqui no nosso chat, o Caio Henrique, capitão O'Brien, pergunta: existe a possibilidade de ser publicado o resultado da investigação social, edital 2/19? É o Caio Henrique aqui pelo YouTube, pergunta. Tá certo. Na verdade, como eu falei, o edital 219, ele tem ainda algumas circunstâncias a serem cumpridas, né? Então, tem algumas etapas, como eu disse, alguns candidatos que serão reconvocados, aí tendo em vista um dia de calamidade pública da chuva, ainda no mês de fevereiro, que atrapalhou aí a vida de alguns candidatos, a gente vai reconvocá-los aí para que venham complementar essas etapas, né? Então, enquanto eu não tiver todos os candidatos passado por essa etapa, eu não posso publicar o resultado, até para não gerar expectativas frustradas aí, né? Então, a gente tem que aguardar, porque depois que a gente conclui o resultado da investigação social e da análise de documentos, a gente vai para a fase de classificação, ou seja, o concurso encerrou, todas as etapas foram cumpridas e eu preciso classificar os candidatos para ver quem está dentro do número de vagas, né? Então, nesse sentido, eu não posso antecipar essa publicação enquanto não tiver realmente todos os candidatos concluído todas as etapas. Também aqui no nosso canal no YouTube, o Pedro Plácido, ele diz assim: o curso de formação de soldado é considerado um tecnólogo. É possível utilizar dele para um outro concurso a nível superior ou não é reconhecido pelo Ministério da Educação? É o Pedro Plácido quem pergunta. Quem pode responder? Tenente? Pode ser. Vamos lá, Tenente. Vamos responder. Scalco. Eu imagino que o candidato aí quer saber com a utilização em âmbito interno, né? Ele não deixou muito claro, mas vamos lá. Eu vou partir da premissa que ele está buscando o ingresso nas nossas fileiras da corporação por meio dos cargos e carreiras que o capitão O'Brien explicou. Importante frisar nesse momento que os nossos cargos, né, são de nível médio, né, até o presente momento, tanto para a carreira de soldado PM segunda classe, o quadro de praças da Polícia Militar, e o quadro de oficiais, aí, né, no caso, através do aluno oficial PM, são cargos de nível médio. Ao término desses concursos, no CFO, no caso, né, passado aí os 4 anos de formação, ele vai ter, sim, a graduação do bacharelado em nível superior, né? E no caso do curso de formação de soldados, ele vai ter a graduação em tecnólogo, né? No caso específico. Existem os procedimentos internos, concursos internos, em que são considerados essas formações internas para alçar outras graduações dentro da instituição, um concurso para cabo, um concurso para sargento, ou um concurso de oficial do quadro auxiliar.
Mas, no caso dele específico, se ele estiver focando, ele não precisa se preocupar num primeiro momento com nível superior. Os nossos quadros são de nível médio. A comprovação desse requisito de ter o ensino médio concluído, ela se dá na etapa de análise de documentos, é a última fase do concurso. Então, ele não... eu tenho nível superior, posso prestar? Pode, sem problema nenhum, mas não vai ser exigido desse candidato a ingresso na instituição para o quadro de praças e para o quadro de oficiais da Polícia Militar uma graduação em nível superior, né? É exigido o nível médio. Já nos casos, nas outras carreiras, o quadro de oficiais de saúde, que é todo o corpo clínico aí, né? Os oficiais médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos e o quadro de oficiais músicos, por serem quadros específicos, por consequência, exige-se sim a titulação no nível superior a qual ele pretende alçar o cargo, tá? Eu quero fazer uma pausa aqui para a leitura de uma nota, antes da sequência dos nossos assuntos relacionados aos concursos e as perguntas que estão chegando aqui em grande quantidade pela nossa audiência, para dizer o seguinte: no mês de junho, várias notícias envolvendo abusos e violência por parte de policiais militares de São Paulo ganharam as páginas dos jornais. E, diante desses fatos, o governador João Dória declarou, abre aspas aqui para o governador: não há e não haverá nenhuma condescendência com violência policial sob qualquer justificativa. É incompatível com uma polícia bem treinada e bem preparada que uma minoria que representa menos de 1% possa comprometer 99% de uma polícia séria. Fecha aspas aqui para o governador João Dória. E, após um discurso, o governador anunciou que toda a PM será, nas palavras do governador, será retreinada. E, em razão deste anúncio, o coronel Antônio Chiari, que é o presidente da FERMESP, Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, escreveu uma carta ao governador expressando o seu espanto diante da intenção de retreinar a totalidade da tropa para corrigir-lhe os vícios. Segundo o coronel Chiari, abre aspas, não seria exagero falar-se em injustiça, revolta e humilhação como sentimentos que emergiram no íntimo de policiais de todos os escalões, fecha aspas, e completa, abre aspas, não há como negar que consideremos ofensivo e desmoralizante a brutal contradição das palavras de Vossa Excelência, o governador de São Paulo, João Dória, ao valer-se de falhas pontuais, inaceitáveis também para nós, como regra geral de conduta, a sinalizar um quadro de despreparo, ineficiência ou ausência de comando nos vários escalões da tropa. Portanto, aqui o anúncio do coronel Chiari, coronel Antônio Chiari, presidente da FERMESP, Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, em carta dirigida ao governador do Estado, o governador João Dória. Voltando aqui para o nosso assunto relacionados aos assuntos relacionados ao concurso, eu vou aqui novamente com perguntas da nossa audiência bastante elevada nas redes sociais. Tenente Bruno, o Gabriel Bertoletti Barozzi está no Facebook agora e pergunta, tem alguma chance que os próximos editais para a formação de oficiais precisem de ensino superior, como ocorre em outros estados? E se sim, pergunta o Gabriel, seria em qualquer formação ou específica em direito? Gabriel, né, o nome do candidato? Isso. Tá. Uhum. Respondendo especificamente ao Gabriel, né, possibilidade sempre há, né? A gente está num cenário totalmente aberto, isso nunca foi deixado de ser discutido institucionalmente. O fato é que hoje, como eu abordei, né, o nosso carro-chefe, uma das principais legislações que regem o nosso processo seletivo é a lei de ingresso. E o que ela traz de fato contemplado no texto da lei, em específico para o quadro de oficiais da Polícia Militar, que abrange especificamente o curso de formação de oficiais, é a realidade do ingresso ser pautado num candidato que tenha conhecimento mínimo concluso em nível médio, né? Dentro desse cenário, uma possibilidade de alteração existe, né? A gente não vai falar que não tem, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, só que ela passa por uma ordem técnica legislativa. Então, tem que haver uma alteração da lei, havendo uma alteração da lei, estando ela publicada, toda a administração pública militar, em específico a nossa divisão, se adequa e promoverá um processo seletivo pautado nessas novas regras, né? Como eu falei, hoje nada desabona para nós, nada desabona o candidato ter ou não a formação. O que importa é que ele cumpra o requisito que é ter o ensino médio concluso.
Isso pode acontecer? Repiso aqui, pode ser, é uma possibilidade a ser discutida, só que ela não está especificamente na mão da Polícia Militar, né? Ela envolve todo um cenário legislativo de alteração de normas que passa aí por Assembleia Legislativa Estadual, aprovação governamental e assim sucessivamente. Tá? A nossa audiência nas redes sociais, continue mandando as perguntas para serem respondidas pelos amigos aqui do Departamento Pessoal, são profissionais da Polícia Militar ligados aos concursos da instituição, e só lembrando que a gravação desse programa ficará disponível nas redes sociais para que depois vocês confiram as respostas aqui dos nossos policiais militares. William Maciel está no Facebook, capitão O'Brien, ele pergunta se haverá mudança no teste físico para soldado PM também. Ele diz, teve mudanças no novo edital para oficial, e ele gostaria de saber se no próximo edital para soldado essas mudanças ocorrerão. Vamos lá, então. É o William, né? Isso. Eu gostaria de agradecer a pergunta, William, e nós realmente planejamos, sim, fazer algumas alterações no teste físico para o cargo de soldado PM de segunda classe, né? Claro que todas as alterações que a gente procura fazer é para tentar adequar em relação ao que é exigido internamente aqui na Polícia Militar, né? Então, a gente tem notado que os índices que são exigidos não estão adequados com o que é exigido dentro na escola de soldado, tanto para o público masculino como feminino. Então, o que nós faremos no próximo edital de soldado, deixar claro também que os editais que já estão em andamento, eles cumprem com a regra da forma como ele está, mas os próximos editais de soldado a gente vai tentar aproximar também aquilo que é exigido no cargo de aluno oficial. Então, nós vamos procurar manter as pontuações das provas equivalentes ao que é exigido também no teste físico para o concurso de oficiais. Até porque a exigência operacional, a exigência física é a mesma, né? Então, não tem sentido ter essa dificuldade. Isso vem de questões históricas, né, de normas históricas, a gente vem tentando adequar para tentar equilibrar essas questões, porque é o que é exigido depois que o candidato ingressa na Polícia Militar, são um nível de pontuação um pouquinho mais elevado. Tenente Scalco, aqui questões relacionadas, na verdade é o mesmo assunto aqui de vários participantes aqui das redes sociais. O Antônio Isaac, ele diz assim, fala sobre os candidatos a J, por favor. O G. Lopes Melo vai na mesma linha, vai ter um curso de formalização somente para a J ou entrarão junto ao edital 2/321/19? PD, Henrique, vai ter um curso de formação somente para a galera J ou eles também irão aguardar? Ou seja, tem várias perguntas relacionadas aqui no mesmo objetivo. Então, Mauro, agradecer a pergunta do Antônio e do Henrique, né, os dois candidatos aí que fizeram contato via rede social. Só para esclarecer, né, para o público ouvinte e espectador, o AJ é o candidato que está na condição de ação judicial, né? Então, em algum momento do transcorrer do concurso regular, seja em qualquer edital que ele participou, ele obteve aí algum tipo de reprovação em uma das etapas, o candidato judicializa essa etapa junto ao Poder Judiciário e existe uma determinação judicial para que o candidato seja retomado às atividades daquele processo seletivo ao qual ele pertencia. É importante deixar claro nesse momento que as mesmas condições publicadas no decreto governamental do mês de abril, que suspenderam as atividades dos concursos regulares, também alcançaram os candidatos de ação judicial. Não teria lógica aqui nós fazermos um tratamento diferenciado, visto que nós estamos tratando de uma questão sanitária, né, de saúde, convocar um candidato que está em condição de ação judicial para vir fazer uma etapa aqui. Mas, indo ao ponto direto aí que o candidato perguntou, se haverá uma turma específica, se eles serão aproveitados em algum edital, o que é importante esse candidato saber? Assim como o cronograma do candidato regular foi suspenso por um determinado momento, e essa suspensão ainda está em vigência, quando houver a retomada das atividades, o cronograma desses candidatos também será readequado para as respectivas convocações, as etapas às quais eles ainda devem participar. Então, por exemplo, um candidato que ainda deve fazer o exame psicológico,
o exame, a análise de investigação social e a análise de documentos, e essas etapas seletivas estavam contempladas no período de suspensão o qual vivenciamos, esse candidato vai ter o seu cronograma todo replanejado e convocado. Tendo um trâmite diferenciado dentro aí, porque se trata de uma ação judicial, existem as questões técnicas legais que devem ser observadas, inclusive na nossa estrutura de divisão aqui do sistema de seleção da Polícia Militar, dentro desses 80 homens e mulheres que o capitão O'Brien comentou, nós temos uma seção técnica que cuida apenas desses casos de candidatos de ação judicial. Então é importante o candidato estar atento às publicações em diário oficial, em especial através dos seus advogados, né, porque eles acabam instrumentalizando essas ações por meio de advogado, estarem com os seus contatos, telefone, e-mail, né, principalmente aí em dia, porque quando houver a retomada, a nossa equipe do jurídico vai fazer contato com eles, e eles vão ser reenquadrados na atividade normal do processo seletivo. Eu só tenho que pedir aí no momento que eles aguardem, né, mas no momento, com relação à turma específica, não. O trâmite vai ser dado individualmente para cada candidato em sua determinada ação judicial, tá? Mauro, só complementando. Olha, sim, capitão. Só para fazer uma complementação, que talvez seja também uma parte da dúvida aí dos candidatos, com relação ao curso, né, se eles farão, aqueles que ingressarem, que tomarem posse pela ação judicial, e que não tem um curso ainda junto com o edital, talvez seja essa uma das dúvidas dos candidatos, pelo menos de um dos candidatos, né? O curso de formação é administrado lá pela Escola de Soldados, né? Juntamente com a diretoria de ensino. E, na verdade, quando você não tem um curso regular acontecendo e o candidato ele entrou com a ação judicial e tomou posse, vamos supor que já tem um curso em andamento. Ele não entra naquele curso, ele aguarda o próximo curso, ele fica à disposição da administração, ele toma posse, fica trabalhando na administração da escola, fica lá à disposição da administração escolar, até que seja iniciado um novo curso. Quando iniciar o novo curso, ele é matriculado e segue o curso normalmente. Tá? Então, ele não precisa se preocupar nesse ponto. Ele vai tomar posse por ordem judicial e vai seguir o próximo curso que for aberto. Além disso, também gostaria de deixar claro que os atos de concurso com relação a etapas, como o Scalco falou, eles estão suspensos. Porém, atos administrativos em relação aos candidatos de ação judicial, esses continuam. Então, se o candidato ele já tinha terminado todas as etapas e faltava somente a publicação do resultado, aquele candidato de ação judicial, o resultado dele é publicado, e se o juiz determinar, vai a nomeação para o governador, se o governador nomear e o juiz determinar, não for reserva de vaga, o juiz determinar que ele tome posse, ele vai tomar posse, mesmo agora no período da pandemia, porque não é algo que implique aí em realização de contato físico e tudo mais, é meramente parte documental e atos administrativos. Então, esses atos a gente prossegue e continua executando normalmente, desde que ele já tenha encerrado todas as etapas. Olha, mais perguntas e mais comentários aqui que demonstram, de fato, o quanto os candidatos estão ansiosos, estão angustiados com toda a situação. Claro, o problema aí todo no meio do caminho é a pandemia, isso tudo fez com que todo o processo fosse paralisado, o processo de concursos. O Lucas Rossi está no Facebook, ele diz assim: com o retorno das aulas presenciais em São Paulo a partir de julho, há a possibilidade de início de curso de formação do edital 2/321/19 ainda nesse segundo semestre? O Jardel Ferreira no YouTube diz: algumas turmas já fizeram exame psicológico, por que não divulgam pelo menos os resultados? Então, enfim, são questionamentos que demonstram essa angústia e que, de alguma maneira, já foram respondidas por vocês. O que dá para falar um pouco mais? Tem que esperar o processo chegar ao final, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, por exemplo, algumas turmas que já fizeram o exame psicológico do edital 319, né? A gente faz aqui a divulgação de resultado por grupos de turmas. Então, de 10 turmas que fizeram o exame psicológico, ele é dividido em duas fases, né? Ele tem uma fase que é coletiva, em que todos os candidatos daquelas 10 turmas fazem ao mesmo tempo, né? E depois tem uma fase individual, em que ele passa também por uma entrevista, entre outros testes que são aplicados individualmente, né? Então, algumas turmas, metade da turma já fez o teste individual, a outra metade ainda não fez, então não tem sentido a gente divulgar o resultado
só de alguns, né? Então a gente deixa para divulgar esse resultado da turma inteira. Por quê? Porque quando voltarem os concursos e a gente puder fazer um novo cronograma, aqueles candidatos que foram aptos no exame psicológico, aquelas turmas, elas serão também convocadas inteiras para a próxima etapa, né? Então, o cronograma deles é em conjunto. Então, por isso que a gente acaba divulgando, quando vai divulgar, somente divulga de todas as turmas em conjunto. Então, a gente optou por, do exame psicológico, ainda não divulgar nenhum resultado, aguardando realmente o desenrolar da pandemia e como que a gente vai poder retornar. E assim que for permitido o retorno, a gente vai planejar um novo cronograma e a gente divulga os resultados, a convocação para a próxima etapa e traz todas as datas com tranquilidade, né? A gente sabe que o candidato fica ansioso, ávido aí por retornar. Outra coisa que a gente também tem em mente, e principalmente na hora de fazer o planejamento, nós temos candidatos que moram em outros estados, moram no interior de São Paulo, a gente sabe principalmente de outros estados temos dificuldades com voos ultimamente, né? Então isso complica um pouco a vida do candidato se a gente fizer uma convocação muito em cima da hora. Então a gente está pensando em todas essas questões para que não haja nenhum tipo de prejuízo para o candidato, né? A gente pensa no todo. Claro que, eventualmente, um ou outro candidato vai ter dificuldade, né? Mas a gente tenta trazer a melhor condição possível para que ele venha e desempenhe seu resultado aqui de forma satisfatória. Olha, no YouTube, várias pessoas fazendo a mesma pergunta, o Paulo, a Thaís, o Jardel, o Léo. O questionamento é o seguinte: caso o decreto de calamidade pública seja revogado, há possibilidade da Escola de Formação, por edital 2321/19, começar ainda este ano? Posso responder? Cálculo, você fala, Tenente? Respondo sem problemas. Bom, a possibilidade, sim, existe. É claro que existe, sim. Só que primeiro a gente precisa falar do encerramento do concurso, né? Mais uma vez, existe, sim, essa possibilidade. Esse é um assunto exclusivo de tratamento da nossa Diretoria de Ensino e Cultura, a DEC, né? A gente tem uma troca de informações com a diretoria, afinal de contas, o produto aqui, o término do nosso serviço, os candidatos, assim, quando finalizados, classificados, homologados, nomeados, empossados, eles vão para a diretoria. Então, essa necessidade de ajuste com a diretoria de ensino. Mas existe, sim, é possível, é uma possibilidade. Só que da mesma forma como o sistema de ensino educacional público ou privado, né? Estou falando fora da Polícia Militar, está sendo afetado pela dinâmica da pandemia, o nosso sistema de ensino também está. A Polícia Militar está fazendo todo o esforço possível para manter a regularidade dos seus cursos e observando estritamente os protocolos sanitários, né? De cumprimento de distanciamento social, as atividades práticas que podem ser realizadas ao ar livre ou não. Essa estrutura de realidade social a qual a gente vive hoje também afeta a dinâmica dos nossos cursos de formação, que, por consequência, afeta também o processo seletivo. A gente precisa entender que, para o novo candidato, assim que concluído o processo seletivo, possa entrar na escola de formação, seja ela na Escola Superior de Soldados, ou seja no curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, é importante que aquele candidato que, agora não mais candidato, mas já empossado policial militar na condição de aluno, se forme e ocupe o cargo de policial pronto, vamos assim dizer, né? Aquele que já está apto a exercer a atividade operacional. Então, tem uma engrenagem muito complexa por trás disso. Não adianta a gente simplesmente acelerar o processo seletivo sem pensar na estrutura de ensino ou vice-versa. Os dois assuntos, eles se convergem. Eu acho que com esse detalhamento, acho que fica mais fácil do nosso candidato poder entender se vai ou não. Eu entendo que sim, havendo um andamento normal do trâmite do concurso, por consequência, vamos estar numa realidade social diferenciada, a qual permite a contato, a observância às normas, e provavelmente a nossa escola de formação também retorne o seu processo mais avidamente ou com mais intensidade, né? Hoje, de fato, essas restrições elas não afetam só a seleção, elas afetam também a dinâmica de ensino da Polícia Militar, a qual está tomando todas as precauções com excelência e tentando cumprir todos os requisitos para minimamente dar andamento nos cursos curriculares aí de formação. Capitão O'Brien, mais uma vez aqui, a Iris Tamara, está acompanhando a gente no Instagram, ela pergunta: quando o processo é encaminhado
para a Secretaria de Segurança Pública, tem prazo máximo para o governador liberar a nomeação? Não, o governador ele não tem um prazo específico para que o governador adote essa decisão, né? A gente encaminha o processo, passa, obviamente, pela Secretaria de Segurança Pública, mas é mera tramitação e já vai para o governador. E aí depende realmente da agenda do governador para fazer a autorização e publicação lá no Diário Oficial. Ele publicando, a partir do momento da nomeação, aí sim a lei de ingresso prevê que a gente tem 30 dias para marcar a data da posse. Então, dentro de um prazo de 30 dias após a nomeação, a administração tem que marcar a data de posse para aquele candidato, e é o que a gente faz aí, executa no concurso. Olha só, a preocupação do Guilherme André, que está com a gente acompanhando o nosso canal no YouTube. Sou do edital 2321-19, aí ele disse que está esperando o Detran reabrir, no dia 15 de julho, para fazer o exame prático, e ele pergunta, caso o concurso volte antes de ter a CNH em mãos, se ele poderá tomar posse? Ele precisa, a CNH, ser habilitado na categoria B, pelo menos, né, é um requisito de posse. Então, ele precisa estar com essa CNH em mãos na data da posse, né? Por mais que ele não tenha entregado na etapa de análise de documentos, essa análise ela é prévia, mas alguns dos requisitos que são verificados, eles são na data da posse. Então, ele precisa obrigatoriamente estar com essa CNH em mãos, pronta já na data da posse. Pessoal, nosso tempo realmente chegando ao final muito rápido. O programa hoje voou, muita gente aqui fazendo, infelizmente não teremos condições de responder. Grande parte, acho que já deu para dar um bom esclarecimento a todos, né? Capitão O'Brien, o senhor está com a palavra, sua mensagem que fica em relação a toda a nossa conversa e em relação às dúvidas dos nossos candidatos aí nos concursos da PM. Muito bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade para que a gente pudesse fazer essa transmissão e passar essas informações, agradecer a participação de todos os ouvintes e espectadores e colocar à disposição os nossos canais de atendimento, né? Tanto pelo e-mail, o ingresso pm@policiamilitar.sp.gov.br, né? E também o telefone, o 3327-7825, que a gente pode prestar qualquer esclarecimento aí que o candidato tenha dúvida. Agora, Tenente Scalco, sua despedida, o que é que fica da nossa conversa? Uma palavra final para os candidatos aqui com relação às dúvidas. Bom, Mauro, primeiramente agradecer, né, o espaço que foi concedido aqui à equipe da diretoria de pessoal, né, em nome da Polícia Militar, fazer esse agradecimento, esse tipo de contato, esse canal de comunicação direto com o nosso candidato ou com o nosso interessado nos nossos concursos é de fundamental importância, né? Trazer ao candidato que fique calmo, né? A gente sabe que esse período de pandemia está afetando a vida de todos, né? Não só a dele, a da administração policial militar, a realidade dos concursos, a realidade mundial está sendo afetada com essa dinâmica do novo coronavírus, né? Então, o candidato tenha calma, seja paciente, né? Nós não esqueceremos de ninguém, pode ficar tranquilo, todos serão contactados devidamente ao seu tempo, assim que tivermos a devida autorização legal para retornar com as atividades concursais. É importante aqui dizer que o candidato fique atento aos canais de comunicação oficial. É muito comum nesse período, agora a gente acaba detectando, né? Eu como chefe do setor de comunicação, a gente acaba vendo muita informação desencontrada, muita fake news, às vezes até propagada aí por órgãos que não são de interesse institucional, né? Que no afã de manter um corpo de clientes ou de candidatos, divulgam informações que não são... na verdade, não são informações, são desinformações. E essa desinformação, não aliada a uma calma do candidato, gera esse processo de impaciência para ele. É natural, a gente entende isso, é óbvio, mas que ele calma, pé no chão, fique atento às publicações oficiais, busque os canais de comunicação oficial, né? E que a diretoria de pessoal vai estar de portas abertas aí, através da sua equipe de seleção, para esclarecer todo e qualquer tipo de dúvida. Ok, muito obrigado. Termina aqui mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Não dá mais tempo de nada, a não ser esse agradecimento ao capitão PM O'Brien Pineda Teixeira e ao primeiro tenente PM Bruno Scalco dos Santos. E também, claro, toda a nossa audiência nas rádios, na Trianon e na Universal.
e especialmente nas redes sociais, no YouTube, nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, por onde vieram todas as perguntas que foram dirigidas aqui aos amigos da Polícia Militar relacionadas ao concurso. O agradecimento, então, um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.